Oi, oi, amigos! Mais um vídeo. Tô muito feliz, gente. Hoje eu estou gravando o vídeo aqui no chão, gente. Sentada no chão, bem à vontade. Porque no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que a psicologia me ensinou até agora. Pra quem não sabe, eu faço psicologia. Eu estou no 7º período. Agora estou indo pro 8º. E essa caminhada, ela me mostrou várias coisas sobre a vida e me ensinou muito. E eu quero compartilhar alguma dessas coisas aqui com vocês. Essas coisas que eu aprendi com a psicologia, elas não são verdades absolutas, mas elas fizeram muita diferença para a forma como que eu me vejo e como que eu vejo o mundo, as pessoas. A primeira coisa que eu aprendi é que todo comportamento, ele tem uma história, sabe? Por trás. E muitas vezes a gente julga, né, as atitudes das pessoas, sem conhecer e o que elas viveram, mas a psicologia, ela mostra que entender da onde que vem aquele comportamento antes de julgar é muito importante. Não entendemos, mas existe um padrão de comportamento por trás, uma cultura por trás daquele comportamento, sabe? Às vezes até um moralismo por trás. Então, quando a gente estuda na psicologia, a gente tem esse senso mais crítico, essas reflexões críticas, a gente consegue entender a subjetividade do outro. Isso na psicologia se chama alteridade, que é quando você compreende que o outro, ele tem uma realidade, ele tem uma subjetividade, ele tem um jeito de ser, de vivenciar as coisas da vida, e que você tem o seu. E o importante é a gente respeitar e entender que aquilo faz parte da vida da pessoa, né? Quando eu vejo uma pessoa tendo certas atitudes, eu sempre tento pensar na alteridade dessa pessoa, né? Na subjetividade dela, entender, compreender que ela teve uma história, ela teve um aprendizado, ela teve um ambiente que ensinou ela de uma forma e que por isso ela hoje age daquela maneira, né? Então, na psicologia, a gente aprende mais a entender as pessoas antes de julgar, sabe? Isso é muito importante na vida. Nos ajuda também, gente. Às vezes a gente julga muito as escolhas dos outros, né? E isso me ensinou demais, sabe? Então hoje, quando eu vejo uma pessoa agindo de uma forma, eu não julgo. E a gente entende também que às vezes o que faz nós julgarmos uma pessoa por um comportamento dela, talvez seja por uma questão de moralismo nosso, né? Tipo, de cultura nossa também, e do conhecimento que nós temos, né? Que a gente aprendeu, da forma que a gente aprendeu. Então a gente olha certas atitudes de certas pessoas e acha que é errado, ou que a pessoa, não, você não faz isso certo, não é assim que funciona. Mas não, é uma coisa nossa, né? A segunda coisa foi compreender melhor as minhas emoções e entender que sentir tristeza, sentir raiva e sentir outras emoções é completamente normal e não é um sinal, assim, de fraqueza. Que é importante a gente aprender, né, a reconhecer as nossas emoções e aprender também como lidar com elas, né? Porque faz parte da experiência humana, né, as nossas emoções, então faz muito bem quando a gente reconhece e entende e aprende a lidar com as nossas emoções. Então, antes eu tinha muita dificuldade de demonstrar, sabe, sentimentos, porque eu achava que era uma forma de ser muito... me deixava muito exposta, muito vulnerável, né? E hoje eu entendo que isso não é uma fraqueza, e sim é uma libertação, gente. Quando você consegue falar sobre os seus sentimentos de forma, assim, transparente, né? É muito bom pra você e para as outras pessoas, pra você se relacionar. Então, isso teve um impacto positivo até nos meus relacionamentos de amizade, de namoro, com a minha família. Foi muito importante pra mim. Outra lição que eu aprendi, assim, é que o autoconhecimento, ele transforma a nossa vida, sabe? A gente fica mais consciente e toma melhores decisões quando a gente conhece nossos pensamentos, os nossos gatilhos, os nossos comportamentos. A gente fica mais consciente sobre nós mesmos,
a gente consegue tomar melhores decisões na vida, a gente consegue também evitar certas situações, né, que podem deixar a gente mal. E o autoconhecimento, a melhor forma de você desenvolvê-lo é você fazendo terapia, gente. Porque ali você vai ter um espaço, né, seguro, compartilhar, né, suas emoções com outra pessoa e até consigo mesmo, fazer uma análise, né, sobre tudo que a gente sente, pensa, como isso tem impactado na nossa vida, como que a gente tem reagido às coisas na nossa vida. Então faz a gente refletir e assim a gente começa a ter uma análise mais crítica sobre a nossa vida, né, os nossos sentimentos. Às vezes quando eu ficava muito ansiosa com alguma coisa, eu ficava me questionando, o que eu tô pensando essas coisas e tal. Outra coisa que eu acho que a psicologia me ajudou muito foi pensar que nós somos seres em constante evolução, em constante mudança. Então, hoje eu penso de uma forma, mas tudo bem amanhã pensar de outra forma, querer mudar, sabe? Querer evoluir, querer tomar um rumo diferente do caminho que a gente tá hoje. Então eu fiquei muito aberta a mudar, sabe? A mudanças, a mudar meu jeito de pensar também. Às vezes, antes de fazer a faculdade, eu ficava assim, não, eu penso dessa maneira e é assim e pronto. Não queria mudar meu pensamento, era um pensamento engessado. E com a faculdade eu aprendi que não, que a gente, que mudar de pensamento é uma forma de amadurecimento, né? A gente traz aí novas ideias, novos pensamentos, novos caminhos, novas formas de se relacionar. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Por fim, durante esse tempo todo, eu entendi também que nós não mudamos da noite pro dia, né, gente? Mudança, ela acontece de forma gradual, é um processo, não é do dia pra noite. A gente vai cuidando ali da nossa saúde mental, da nossa saúde física, cuidando da nossa vida, promovendo hábitos saudáveis, hábitos que nos fazem bem. E assim, com o tempo, a gente vê uma transformação grande na nossa vida e na forma como que a gente lida com tudo. Crescer dói, passar por cima de algumas coisas dói, para que a gente possa evoluir. Esses passos são passos largos e demorados, mas com muita paciência e constância a gente consegue, né? Minha maior motivação com a psicologia tem sido, desde quando eu comecei, tem sido me tornar não só uma profissional competente, né? Mas também uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais ética, uma pessoa mais empática, uma pessoa que consiga olhar a dor do outro, compreender a dor do outro, que consiga ajudar as pessoas, né? Através de todas essas coisas que eu sei, eu ainda tenho muito pra aprender e muito pra compartilhar com vocês. E espero fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais, porque aqui em casa, gente, é um barulho. Eu tenho que comprar um microfone, porque senão não vai dar certo isso aqui.